Bom, o que muda, essencialmente, é que desde agosto, né, nós tínhamos uma medida que era o remessa conforme, que isentava compras, essas importações de até $50 do imposto de importação. O imposto de importação, acima de $50, ele é 60%, ele é altíssimo. E aí chegou-se a um acordo para travar essa taxação desses produtos de custo inferior a $50 a 20%, fora o ICMS, que também incide sobre a operação. E é algo que virou uma febre aqui no país, né, Nani? Então, afeta muita gente que já se habituou a comprar nesses sites. A gente está falando de sites como a Shein, sites como a Shopee, e por isso que ganhou esse nome, né, a taxa das blusinhas, porque são plataformas que têm um público muito grande feminino, por conta aí dos preços, como eu disse, convidativos, blusinhas a R$20, uma calça jeans a R$40. Agora, Ricardo, a forma que essas plataformas que são estrangeiras vendia afetava muito o comércio brasileiro. Então, tem uma discussão aí muito interessante, né? É claro que do lado do consumidor a gente fica preocupado porque quando o consumidor consegue, né? O trabalhador que rala aí o dia inteiro, consegue comprar uma roupa, consegue abastecer o seu guarda-roupa ou qualquer utensílio por preços mais baratos e parcelados, a gente defende isso. Só que tem a questão local também, porque essas plataformas não traziam impostos para o Brasil, né? Então, o que foi aprovado ontem no Senado tem a defesa das associações comerciais, tem a defesa de órgãos brasileiros, né? Sim, e não só não produziam, né, não geram empregos, não geram receita, renda aqui dentro, mas em alguns casos era comum, era flagrante, né, a questão de burlar a legislação, porque você faz um pedido e dividir em vários pacotinhos, várias remessas, para chegar nos tais $50 e ser isento. Então, além de não gerar emprego, de não produzir nada, ainda tinha a questão de deixar de ter arrecadação para o país, né? E vamos pensar um pouco no comércio, ou também na indústria produtora, mas o comércio, ele está numa fase de transição bastante delicada, que as pessoas estão migrando, independente em que país seja produzido, até independente do preço, mas migram para o comércio virtual, e essas lojas de rua, bem dizendo, elas enfrentam algumas dificuldades, porque tem uma mudança, uma fase de transição. Isso já é difícil. Agora, quando chega numa competitividade com quem paga muito menos imposto, com quem não tem uma legislação trabalhista da forma que temos, né? Que nós não sabemos aí quais são os padrões de governança, os padrões sociais, o chamado ESG, que hoje é tão cobrado, fica em desvantagem, uma desvantagem nítida. Então, para o governo, é aquela questão, a leitura fica difícil, porque o presidente diz que é contra, mas a Fazenda, nessa necessidade de arrecadar para cumprir meta fiscal, gosta da ideia, mas, sem dúvida, eu acho que o maior direcionamento aqui é para a produção nacional, para a produção, para o comércio, que seja, porque impacta bastante. E o que os representantes da produção nacional dizem é que ainda é insuficiente, é só um alento. Na verdade, eles queriam que não tivesse a diferença dos $50, que caísse tudo na taxa dos 60%. Mas o que tem, não acabou esse assunto ainda, Tanani, porque além da importação, depois a gente pode falar uns números, se der tempo, além da taxa de importação, tem o ICMS. E o Conselho Nacional das Secretarias de Fazenda vai se reunir em julho para rediscutir esse ICMS sobre essas importações abaixo de $50, que hoje é de 17%. Então, pode ter mais uma taxação ainda sobre isso. Ricardo, para que os consumidores ou as consumidoras entendam de uma forma bem simples, essa taxação dos $50 representaria o quê? Por exemplo, uma compra que fosse feita ia pagar uma taxa pelo menos de uns R$300 a mais? Só para bancar esse custo? Eu deixei um exercício pronto aqui. Vamos pensar no limite de $50 ao câmbio aproximadamente de hoje.
de 5,28. Isso daria R$ 264. Na hora que coloca o imposto de importação dos 20%, esses 264 ele vira 316,80. E aí o ICMS ele incide também em cima do imposto já cobrado de importação. Aí vai para 381,69 no exercício que eu fiz. Então, o que era inicialmente R$ 264, ele vai para 381,69. É claro, né, nós sabemos que tem alguns itens que vêm de fora que, mesmo com esse imposto, vai continuar vendendo, porque a diferença é brutal do que tem aqui dentro. E essa é a crítica da produção nacional, mas, assim, é um alento porque mexe bastante. Do 264 que pagava no limite passa para 381. Agora, o Ricardo, qual é a explicação dessas plataformas conseguirem vender, por exemplo, uma blusinha que custa R$20 na Shopee, na Shein, na AliExpress, e aqui no Brasil é praticamente impossível, só se a gente pesquisar muito. Mas então, a mesma blusinha, por exemplo, aqui no Brasil, estou chutando, tá, gente? Estou falando a grosso modo, custaria R$70. Por que lá eles conseguem vender esses produtos mais baratos e o comerciante do Brasil, do estado de São Paulo, não tem esta margem, né? Aí é uma política cambial, tributária, etc., que tem que ser colocada aí nessa conta? Então, mas vamos lembrar que ele vende muito mais barato ainda com frete para atravessar o mundo, de quando isso vem da China, por exemplo. Exato, né? Exato. Então, vamos lembrar desse detalhe. Aí entra principalmente custo de mão de obra, e o que é chinesa, a mão de obra deles é muito barato. Né? Estrutura tributária, questão dos impostos, infraestrutura, né? E as próprias barreiras burocráticas, o custo do Brasil, o custo da produção nacional é muito grande. É claro, o ideal seria reduzir esse custo, dar mais competitividade para o produtor nacional, para gerar emprego, mas também fica difícil quebrar, abrindo as portas para quem já tem uma competitividade melhor que a nossa. Mas, basicamente, são esses os ingredientes dessa receita tão mais barato. É a questão da qualidade também. Daí eu vou defender os comerciantes brasileiros, os comerciantes de Limeira, as lojas de Limeira, não é, Ricardo? Eu já comprei na Shein. Sim. Nas outras plataformas eu não comprei, mas na Shein eu já comprei. E comprei porque eu quis, etc. Mas é nítido. A qualidade, a gente paga barato, mas a qualidade é diferente, né? Então você tem que estar ciente que você está comprando um produto que a qualidade é, sim, inferior das lojas que a gente está acostumado a comprar nos shoppings, no comércio de rua. Então, a conta é essa: mão de obra mais barata, qualidade mais barato, o algodão, o fio, etc., que é usado naquela blusinha. É isso. Então, você paga mais barato, mas e aí? Quantas lavadas você vai poder colocar na sua máquina para essa blusinha durar, né? É meio que por aí. Uma coisa, Nani, é você ir na loja de alguém em Limeira e comprar algo com uma qualidade de alguém que vai poder te olhar na cara a hora que te encontrar aí no centro da cidade, que isso vai acontecer. A outra coisa é você comprar de alguém que você nunca viu e está do outro lado do mundo, né? Mesmo que você compre por site, que não seja na loja física, que não seja um produto aí de Limeira, mas assim, há uma expectativa do padrão de qualidade esperado pelo consumidor brasileiro. E minimamente tenta se atender. Agora, do outro lado do mundo, quem é que tem esse compromisso? Ninguém tem esse compromisso, né? Educador.